correção do nosso exercício refere à página 266. Verifica que nessa unidade aqui, ou seja, nesse módulo 3, estamos fechando esse terceiro bimestre falando sobre introdução à genética. Então, vamos lá. De acordo com o comando lido, aí na página 266, nós vamos observar o seguinte. Quer dizer, após você ler o comando, vai verificar que, com a experiência de Gregor Mendel, né? Contando um pouco sobre os experimentos dele, aí pede para você completar os genótipos com os alelos Vzinho ou Vzão, de acordo com a cor da semente da ervilha, e considerar, ou seja, considerando que a cor amarela é a dominante, tá? Quer dizer, aquela que mais se sobressai, ok? Então, vamos lá. Cruzamento 1, você tem ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Veja bem que o amarelo, ele é dominante, então por isso que ele é representado por Vzão, Vzão. E as ervilhas verdes, elas são recessivas. Logo, o alelo que representa a ervilha verde é Vzinho, tá? Então, ficou Vzão, 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 Vzinho. Cruzamento 2. Veja, se o comando do exercício disse que a amarela é dominante, então o alelo que representa aí é o Vzão, tá? O V maiúsculo. Ok, então vamos para a questão de letra B. Considere os quadros abaixo e em seguida responda qual a probabilidade de nascer ervilhas amarelas e ervilhas verdes no cruzamento 1 e no cruzamento 2. Vamos lá. Cruzamento 1. Você tem o alelo Vzão e tem o alelo Vzinho. Então, se você cruzar Vzão, ou só recapitulando aí, cruzamento 1, você vai ter alelo Vzão e o segundo alelo também Vzão, tá? Então, primeiro alelo Vzão, segundo alelo Vzão. Na parte superior, você tem o alelo Vzinho, Vzinho, tá? Então, os dois alelos na parte superior são Vzinho. Então, se você cruzar Vzão, Vzinho, você vai ter Vzão, Vzinho. De novo, Vzão, Vzinho, vai dar Vzão, Vzinho. No segundo alelo, Vzão, se você cruzar com Vzinho lá na parte superior, então você vai encontrar Vzão, Vzinho. E cruzando o Vzão, que é o alelo dominante, com o alelo Vzinho, que é recessivo, então você vai encontrar Vzão, Vzinho. Automaticamente você tem 100% de ervilhas amarelas. Veja bem que aí você poderia dizer, mas o Vzinho não é recessivo? Nessa situação aí, com o resultado do cruzamento, nós vamos ter um alelo heterozigótico, tá? Vamos ver o cruzamento 2. Cruzamento 2, você tem o alelo Vzão e o segundo alelo Vzinho. Aí nós teríamos um heterozigótico, tá? Então, se você cruzar Vzão, Vzinho, com o alelo lá de cima, Vzinho, você vai encontrar Vzão, Vzinho. Com o segundo alelo, lá de cima também, Vzão, Vzinho, vai dar Vzão, Vzinho. O segundo alelo, se você cruzar esse segundo alelo Vzinho com o alelo lá de cima, Vzinho, então você vai encontrar Vzinho, Vzinho. O segundo alelo com o segundo alelo lá da parte de cima, parte superior aí do cruzamento 2, então você vai ter Vzinho, Vzinho. Logo, nós vamos ter 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. As ervilhas verdes seriam essas que são representadas pelos alelos Vzinho, Vzinho, tá? Então, 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. Exercício de letra C. No exercício de letra C, pede para que você considere o cruzamento dos descendentes do cruzamento 1 com ervilhas amarelas heterozigóticas.
E complete corretamente o quadro abaixo e responda os itens que seguem. Vamos lá. Você tem os alelos Vzão e Vzinho, tá? Se são heterozigóticos, o alelo lá de cima vai ser Vzinho e o outro também vai ser Vzinho. Então, cruzando Vzão, Vzinho, cruzando Vzão, que é o alelo dominante, com Vzão, que é alelo dominante também lá de cima, então você vai encontrar Vzão, Vzão. Cruzando o primeiro alelo com o segundo alelo, que é o lá de cima, que sempre eu me refiro a essa parte superior aqui, tá? Então, você vai ter Vzão, Vzinho. O segundo alelo, cruzando com o primeiro, você vai ter Vzão, Vzinho. E o segundo alelo com o segundo alelo vai dar Vzinho, Vzinho. A pergunta ao lado diz o seguinte: quais os genótipos formados e a proporção de cada um deles? Então, essa proporção aí seria 25% de alelos homozigóticos dominantes, 50% de heterozigóticos e 25% de recessivo, que seria o Vzinho, Vzinho. Quais as proporções de ervilhas verdes ou amarelas resultantes? Então, veja bem, todas o resultado desse cruzamento que apresentarem Vzão tem a presença de ervilhas amarelas, tá? Então, logo, nós vamos observar que nós temos 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Ok? Então, vamos para a próxima parte do nosso exercício. Na página 267, espero que você esteja acompanhando aí, como nós vimos também, algumas doenças hereditárias, tá? Ou seja, as síndromes, algumas hereditárias e a outra não. E aqui ele relata no filme Extraordinário, né, o personagem que apresentou uma síndrome onde, após vários anos de observação, né, de muitas buscas, muitas expectativas, então os pais resolvem levá-lo à escola. Acredito que você conheça o filme. Então, vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui, que é para nós considerarmos, né? Então, considere a letra T para dominante, Tzão para dominante e Tzinho para recessivo. Então, no caso, para representar esse tipo de síndrome do personagem do filme Extraordinário. Marque com X nos possíveis genótipos de Pullman para síndrome de Treacher-Collins, tá? Então, aí no caso, eu não consegui pronunciar o nome, mas tudo bem. Vamos lá. Então, se ele é dominante, então nós vamos ter o Tzão no primeiro parêntese e o Tzinho, porque nos dois apresenta a presença dessa síndrome, ok? Então, na letra B, pede para você justificar. Então, nós vamos verificar que se trata de uma característica dominante, porque, no caso, ele é apresentado por homozigóticos e heterozigóticos. No caso, as letras maiúsculas representadas, tá bom? Logo após o exercício, ele pergunta, ou ele pede para você encontrar a probabilidade de os filhos de Pullman e sua esposa serem cometidos. Então, no caso, ele está colocando aí que se ele casar, veja bem que ele é dominante, e ele casar com uma moça que ela não apresente essa característica, ou seja, ela é recessiva para essa síndrome, o exercício pede para você calcular a probabilidade de os filhos nascerem com esse tipo de síndrome ou não, tá? Então, vamos lá. Veja bem que ele
aqui no quadro, esses alelos de cima, da parte aí superior, são os alelos dele. Então, ele vai ser representado pelos alelos tesão, tesão. E ela, como ela é recessiva, né? Ela não apresenta essa síndrome, então o alelo dela vai ser tezinho, tezinho. Então, cruzando o alelo dele com o alelo dela, você vai ter tesão, tezinho. De novo, o segundo alelo. Repetindo isso, você cruzando o alelo dele dominante, tesão, com o alelo dela recessivo, tezinho, você vai ter tesão, tezinho. O segundo alelo dele dominante e o dela recessivo, então você vai ter tesão, tezinho. Novamente, o segundo alelo dele com o alelo dela vai ser tesão, tezinho, e o segundo dele com o segundo dela vai ser tesão, tezinho. Então, nós vamos observar que, veja bem, nós vamos ter 100%, né? Então, os filhos de Pauliman e sua esposa serem acometidos com a síndrome. Então, no caso, o nosso resultado seria de 100%, tá? Vamos lá para o exercício 3. No exercício 3, sobre os genes dominante e recessivo, marque com X no item que contém as informações corretas. O alelo que determina uma característica, tanto para, ou no caso, né? O alelo que determina uma característica tanto com apenas uma cópia, no caso heterozigótico, quanto duplicado, homozigótico, é chamado de recessivo. Então, aí nós vamos observar que a questão está errada, porque ela não é recessiva, ela é homozigótico, ou seja, heterozigótico, ou seja, apresenta aí a presença de um alelo dominante. Então, a questão aí é errada. O alelo que determina uma característica tanto com apenas uma cópia é heterozigótico, quanto duplicado homozigótico é chamado de dominante. Então, se apresenta um alelo dominante, então ele no caso, apresenta o caráter para determinada síndrome, ok? Então, a resposta correta seria o segundo parêntese. Continuando o nosso exercício, veja bem que a gente está encerrando esse módulo 3, fazendo a correção dos exercícios referente aos assuntos que nós abordamos em nossas aulas. Vamos lá. O que estudei? Página 268. O conjunto de cromossomos de uma célula de determinada espécie eucarionte é chamada de... Olha lá. Então, a palavra que você vai completar aí é a palavra cariotipo. Observa que tem uma seta ligando a imagem do homem com o cromossomo, tá? Então, aí, a palavra correta seria cariotipo. O DNA está organizado em estrutura chamada de cromossomos. Seria a palavra correta aí para você completar seu exercício. A molécula de DNA tem o formato de dupla hélice, como você observa aí no exemplo que ele está mostrando para você aqui no livro, ok? Mais abaixo, vamos lá. Algumas características são transferidas ao longo das gerações em um processo chamado de hereditariedade. Quer dizer, são aquelas características que vão passar de geração a geração. Lado direito. Aí tem um espaço para você completar. A palavra que completa aí, genes, são segmentos de DNA que carregam as informações para a produção de proteínas no organismo. Os que ocupam a mesma posição no cromossomo são chamados de alelos, tá? Então, os genes, eles são segmentos de DNA que vão carregar as informações que são
transmitida de geração a geração, tá? Na mesma posição do cromossomos, são chamados de alelos. Esses alelos, eles podem ser dominante ou podem ser recessivo, tá? A combinação dos alelos resulta em diferentes genótipos. Esses genótipos podem ser heterozigotos ou heterozigotos e homozigóticos ou homozigoto. Vamos lá, continuando. O heredograma é um dos tipos de representação que mostra o parentesco entre pessoas da mesma família e que permite identificar pessoas que possam, no caso, pessoas que comportam determinados alelos. Indica que o sexo do indivíduo é masculino, quer dizer, nós vamos observar aqui, nessa imagem, esse quadradinho aqui representa o masculino e o círculo representa o indivíduo feminino, tá bom? Esses de baixo aqui, no caso, tem esse lilás e dois brancos, né? Então, no caso, esse em destaque indica que o indivíduo apresenta uma característica pesquisada, tá? Então, esse é o heredograma que serve para representar o grau de parentesco, ok? Indo lá para a página 270, porque na 269 ele está dando aqui uma ampliação fazendo uma abordagem geral das unidades, tá? Então, vamos ver aqui na página 270. Diz assim: relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, completando as frases quando necessário. Aí você tem a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e a terceira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, ela diz que a tendência dos corpos em movimento é de que permaneçam em movimento, tá? Então, essa é a primeira lei de Newton, agora levando em consideração que se nenhuma força for atribuída a ela, tá bom? A segunda lei de Newton diz que a aceleração adquirida por um corpo tem a mesma direção e o mesmo sentido na força resultante que age sobre ele. Então, essa é a segunda lei de Mendel. E a terceira lei de Mendel diz que a ação de uma força sempre corresponde à reação. É aquela questão que nós sempre falamos em sala de aula. Para toda ação sempre tem uma reação, tá? Então, a nossa forma correta ficou 1C, 2A e 3B. Vamos para a próxima. Justifique afirmativas associadas a cada situação e as identifique como verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A energia utilizada para fazer essa atividade foi obtida. Eu pulei a situação aí, né? Nós temos duas situações, a situação A e a situação B. Na situação A, Roberta varrendo a calçada. Aí diz assim: a energia utilizada para fazer essa atividade foi obtida dos alimentos. Então, claro que os alimentos, é através dos alimentos que nós adquirimos a energia necessária para a manutenção do nosso corpo. Então, verdadeiro. Essa ação, no caso a ação de a Roberta varrer a calçada, envolve a transformação de energia química em energia mecânica. Correto também, tá? Então, as duas situações são verdadeiras. Vamos ver a situação B. Na situação B, nós temos 3 itens aí. Diz assim, 4, desculpa. Diz assim: o carro de Pedro quebrou e ele teve de empurrar o veículo até a oficina mecânica. Aí vem: a força aplicada por Pedro não resultou na realização de um trabalho.
Claro que resultou, gente, tá? Então, se ele aplicou uma força, resultou num trabalho. Então, a questão aí é falsa. Se ao empurrar o automóvel, o freio de mão estivesse acionado, Pedro não conseguiria movimentar o carro, ou seja, não haveria deslocamento. Então, claro que se o freio de mão tivesse acionado, claro que ele não movimentaria, tá? Então, a questão é verdadeira. Próxima. Ao empurrar seu automóvel, Pedro exerce uma força no carro, que possui a direção e sentido e intensidade. Questão também verdadeira. A força resultante que Pedro aplica sobre seu carro depende da massa do carro e da aceleração adquirida por ele. Verdadeiro, com certeza, né? Então, essa força resultante, ela é aplicada sobre o carro, tá bom? Vamos agora para a questão de número 3, página 271. Então, vamos lá. Diz assim: a fotossíntese é um processo que envolve uma reação química a qual combina elementos simples e a luz solar para produzir o alimento das plantas. Esse processo pode ser representado de maneira simplificada pela equação que você observa aí embaixo. Então, você tem 6CO2 mais 6H2. Na presença da luz, você vai ter como produto final C6H12O6 mais C6O2. Aí vem a pergunta: quais são os reagentes e os produtos nessa equação química? Então, nós vamos observar que o gás carbônico, né, a água, elas são reagente. Então, aí no primeiro, antes da seta, que nós chamamos de reagente, né? Então, o gás carbônico e a água, elas são reagente. E os produtos são a glicose, que é o C6H12O6, e o gás carbônico, que é o O2. Correto? Letra B. Agora, faça o balanceamento da equação que você observa aí embaixo, tá? Então, CO2, aí, primeiro você tem o espaço, né? CO2, aí tem outro espaço, mais, aí tem o espaço, água. Então, vamos ver como é que nós poderíamos equilibrar essa equação. Então, veja bem que para a equação estar equilibrada, você tem que ter o mesmo número de átomos lá no reagente, também no produto, tá? Tem que ser igual esse número de átomos. Então, vamos lá. Então, no primeiro espaço, ficaríamos com 12 carbonos, tá? Aí, depois nós temos, no caso que é em estado gasoso, né? Precisaremos de 12. Aqui no primeiro espaço, o número 12 para equilibrar, tá? Aí seria no estado líquido, no caso a água, né? Mais à frente, após a equação, nesse primeiro parêntese, seria a substância no estado aquoso. Lá nesse quadradinho seria o número 12 e no o último parêntese seria estado gasoso, no caso a letra G. Número 4. As reações químicas fazem parte do nosso cotidiano, pois a todo momento substâncias sofrem alterações quanto às características das reações químicas. Então, marque com X as afirmativas verdadeiras. Então, só repetindo, as reações químicas fazem parte do nosso cotidiano, pois a todo momento substâncias sofrem alterações. Pede para você marcar com X somente os itens verdadeiros. Então, nós vamos observar
que as reações químicas podem dar origem a novas substâncias. Então, verdadeiro. Está correto aí. As substâncias que iniciam uma reação química são chamadas de reagente. Então, aí nós temos também o item verdadeiro. O próximo item verdadeiro é a quantidade, o último parêntese, né? A quantidade dos átomos de cada elemento químico do reagente é igual à quantidade de átomos do produto. Então, o primeiro, o segundo e o quarto são corretos. A plantinha, assim, para você, na questão 5 é para você marcar com X, tá? A plantinha é platina, desculpa aí. A platina é um metal nobre encontrado livre na natureza na forma de pepitas e é muito empregada na produção de catalisadores que são utilizados para. Então, a platina, no caso, ela vai ser utilizada para aumentar a velocidade de reação química específica, tá? Então, item correto aí é letra B. As outras não estão corretas, estão incorretas, tá? Número 6. Veja bem que diz assim, algumas pessoas chamadas especiais porque possuem uma série de características diferentes da maioria da população. Entre essas estão aquelas que possuem a síndrome de Down, também conhecida como mongolismo. Em relação a essa síndrome, podemos afirmar que aí nós temos situação A, B, C, D e E. A única que pode estar, aliás, a única que é correta é a letra C, que diz que é uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 e transmitida por qualquer um dos pais. Item 7. A capacidade de enrolar a língua, como na fotografia ao lado, é uma característica hereditária dominante, não relacionada ao sexo, tá? Aí você observa aí o heredograma do lado representando, né, capaz e incapaz, ou seja, o heterozigótico e o recessivo. No caso, o 1 ele é heterozigótico, o 2 é recessivo. Aí, determinando o indivíduo 3 e 4 e o 5, tá? Então, vamos lá. Considere que ocorreu um cruzamento entre os indivíduos 3 e 4. Complete o quadro abaixo. Corretamente responda as questões. Então, vamos lá nos alelos. O indivíduo 3, ele é recessivo e o indivíduo 4... ele pode ser heterozigótico, como mostra lá na parte superior, tá? Então, vamos lá. Então, se você cruzar, ou seja, para que apresente a característica, você tem o indivíduo 4 heterozigótico, então, ele apresenta Nzão, Nzinho, então, cruzando o Nzão com Nzinho lá do indivíduo 3, vai dar um heterozigótico, Nzão, Nzinho. Cruzando lá com o segundo alelo, nós vamos ter Nzão, Nzinho. O segundo alelo, Nzinho, Nzinho, vai dar Nzinho, Nzinho. O segundo com o segundo alelo vai dar Nzinho, Nzinho. Aí vem, qual a probabilidade de o casal 3 e 4 ter um bebê com um genótipo heterozigótico para essa característica? Então, aí a gente vai observar que a probabilidade é de 50%. Qual a probabilidade desse mesmo casal ter um filho que não seja capaz de enrolar a língua? Então, a probabilidade desse casal ter um filho que não apresenta essa característica é de 50%. Qual o genótipo e o fenótipo dos indivíduos 3, 4 e 5? 3, 4 e 5 são Nzinho, Nzinho.
Nzão, Nzinho e Nzinho, Nzinho, tá? Então, aí nós temos o genótipo desses indivíduos envolvidos nesta situação, ok? Então, aí, observando aqui na página 272, ainda nós estamos fazendo a correção. Então, você pode estar desenvolvendo o seu exercício, fechando assim o nosso terceiro módulo. Então, próxima aula nós vamos trabalhar já o módulo 4.